Estamos de volta com o Cast do Bom e hoje com uma roda de conversa que vai estar eu, Marisa Batalha, e a jornalista Júlia Panosso, com o vereador Daniel Monteiro. Hoje a gente fez uma chamada chamando o vereador de bonito, de um homem convincente, de falar convincente, de o cara. O mundo caiu, já está todo mundo querendo que seja também a cara, o cara, é uma coisa muito engraçada. Mas Daniel tem uma coisa muito atípica. Daqui a pouco eu já apresento ele, porque eu tenho que fazer uma entradinha ainda. Estou aqui pensando se faço. Vamos ver, vereador. Mas todo mundo acreditou que ele ia ser só uma figura a mais, né? Mas, na verdade, ele tem uma capacidade de convencimento muito grande e não tem medo de falar. Né? Foi um homem que, tão engraçado, recusou um convite do Abílio Popstar. Né? Hoje é um ferrenho crítico, até por conta do número de secretários trocados em uma gestão de 8 meses. Mas antes de eu começar a te dar esse boa tarde, eu gostaria de dizer para você, Daniel, que o Cast do Bom, o site O Bom da Notícia, que eu fui diretora uma vida inteira, sempre tive aqui ao lado, quem criou o Cast, o Bom da Notícia, foi o Edivaldo. E eu adoraria, e eu tenho certeza que ele no céu, hoje, em especial, ele está te vendo, ele está vendo aqui, porque ele te diria assim, ele adorava, né, assim, hoje, com muito prazer e honra, estamos aqui no estúdio do Bom da Notícia com um homem maravilhoso, Daniel Monteiro, filho de um amigo meu, ele ia falar isso mesmo, porque né? Filho de um amigo meu, Ricardo Monteiro, advogado de uma vida dele. E ele te diria, eu te vi menino, olha o orgulho que eu tenho de você. E é verdade. Boa tarde, bem-vindo à sua nova casa, porque aqui sempre foi a casa do seu pai. E sempre, Edivaldo, eu me lembro muito bem que quando você estava na campanha, ele sempre mandava as matérias. Não esquece do Daniel, não esquece do Daniel. Prazer de ter você aqui hoje. E muito obrigada mais uma vez por estar aqui, Júlia. Você tá falando do Daniel, quem tá chorando sou eu. É impossível não se emocionar lembrando desse grande jornalista e, acima de tudo, esse grande amigo. Um prazer estar aqui, um momento muito especial para mim, Marisa e Júlia. Obrigado. Obrigada a você, mesmo. Olha, eu vou fazer a pergunta que a gente estava fazendo antes de começar mesmo. Eu acho que não e acho que sim. Olha assim, não dá para você falar sim e não, mas assim, quando você recusou o convite do Abílio. Você recusou porque isso poderia atrapalhar sua atuação, essa trajetória que você pensou, onde eu quero trilhar, ou porque já tinha alguma coisa nesta relação Câmara e Palácio Alencastro que já te incomodava? Bom, primeiro é importante eu pontuar que do ponto de vista de especulação subjetiva, eu tento escapar sempre de fazê-la na medida em que só conhece as verdadeiras intenções do interlocutor, o próprio interlocutor e Deus. Isso é uma frase do Reinaldo Azevedo que eu gosto muito de utilizar. Portanto, eu não me prendo nessas especulações de saber o que a pessoa estava pensando quando ela tomou determinada atitude. Não sei se o prefeito Abílio quis que eu simplesmente colaborasse com o staff de secretários deles ou porque a minha atuação estava incomodando da Câmara. Então, realmente eu não consigo afirmar categoricamente qual dessas alternativas corresponde à realidade. O que eu posso Por que você me fala? Você me fala bem pra caramba. Obrigado. O que eu posso afirmar com certeza é que os 3 motivos pelos quais eu decidi não aceitar esse honroso convite que me foi feito pelo prefeito, e de novo eu agradeço ele porque, ao passo que eu não componho a base do prefeito Abílio, ele me oferecer o segundo maior orçamento da prefeitura e o primeiro orçamento em vinculação constitucional, porque segundo a Constituição de 88, a educação deve deter 25% do orçamento global do município, isso mostra que ele teve um ato de grandeza muito grande em me escolher. Agora, primeiro, o secretário Amaury trabalhou comigo, eu trabalhei com ele foi meu chefe na Secretaria de Estado de Educação. Você ficou lá 3 anos na Secretaria da SEDUC, né? E eu conheço a capacidade técnica e de gestão do secretário Amaury, portanto ele preenche todos os requisitos, tem todos os predicados necessários para fazer uma boa gestão. O segundo motivo é porque
Eu acabei de entrar na Câmara Municipal. Naquela altura, eu não tinha nem completado sequer um semestre, eu não tinha nem 6 meses como vereador. Eu entendo que seria uma traição muito grande com o meu eleitorado. Havia uma possibilidade também de que você já tivesse saído, né? O quê? Como assim? Já que ele está trocando todo mundo, ele já podia ter trocado. Eu seria o terceiro secretário de Educação se eu tivesse aceitado. E já que já também acabou, agora vai unir Secretaria de Educação com esporte, com cultura. Você já tinha voltado. Está mudando completamente o organograma, né? E sem dúvidas eu seria vítima desse processo porque eu não aceitaria. E o terceiro motivo, completando o raciocínio, é que eu cultivo uma independência que é necessária e fundamental para a manutenção da independência da Câmara Municipal de Cuiabá. O que eu quero dizer com isso? A Câmara Municipal é uma instituição, mas é uma ficção jurídica antes de ser uma instituição. E toda ficção jurídica é composta por pessoas. Todos os espaços de poder dependem da representação popular, constituída através do voto. E para a Câmara Municipal exercer a independência prevista no artigo 2º da Carta Magna de 88, é preciso que hajam vereadores e vereadoras com essa mesma independência. E hoje eu sou um desses vereadores que hasteia a bandeira da independência, no sentido de elogiar quando o prefeito faz jus aos elogios e de criticá-lo quando ele erra, o que tem acontecido com bastante frequência ultimamente. Seu pai deixa você sair? Oi? Seu pai deixa você sair no final de semana? Meu pai? Porque ele deve só devia estudar. Não, muito pelo contrário. Não, muito pelo contrário, eu falo lá na Câmara Municipal que eu acho que eu fui o cara que mais jogou bola, mas mais saiu de todos. Eu conheço seu pai é bravo demais. Não, meu pai era tranquilo, eu saí de casa muito novo, eu saí de casa com 16 anos, então meu pai me viu crescer assim, da adolescência, depois eu me criei sozinho, né, como adulto. Vereador, o senhor vem sendo aí um dos mais críticos, como a Marisa já pontuou, e nesses primeiros meses aí a gente vê uma dança de cadeira maluca, né? Não sei nem qual é o ritmo dessa dança, porque cada hora é uma coisa diferente. Isso compromete de alguma forma a execução, por exemplo, de políticas públicas? Como é que você vê isso assim? Tá uma bagunça, na sua opinião, a prefeitura de Cuiabá, e como isso compromete a sociedade de um modo geral? Eu não tenho dúvidas que essa mudança, essa dança das cadeiras é prejudicial para a manutenção e para a implantação de políticas públicas. Porque toda política pública efetiva, ela é de médio e longo prazo. Mas no curto prazo, ela depende necessariamente da sua implantação para que posteriormente a execução fique mais fácil. Existe até um quadro colocado pela Fundação Getúlio Vargas que mostra qual é o manual de políticas públicas efetivas. Primeiro você planeja, depois você implanta, para depois você executar e fazer o monitoramento dos indicadores. Ou seja, eu estou fazendo uma política pública para combater a evasão escolar, eu preciso acompanhar dentro do ano letivo se a evasão escolar vem caindo. Porque do contrário, você vai estar fazendo um voo sem bússola. Você estará num avião sem saber se você está indo para norte ou para sul. Você precisa desses números, desse termômetro. E como é que você vai ter um termômetro? Como é que você vai ter continuidade, sustentabilidade intertemporal no linguajar dos economistas, se você não tem uma continuidade no trabalho? Evidentemente que as secretarias têm a sua robustez e a sua eficiência derivada muito mais dos servidores de carreira, os servidores efetivos, aqueles concursados que estarão lá independentemente de quem ocupar a cadeira principal. É muito bom, né? Exato, só que o vértice da pirâmide, o topo das secretarias é fundamental, porque ele dita o ritmo. Nós trabalhamos na Secretaria de Estado de Educação, eu falo na primeira pessoa do plural porque eu me refiro ao secretário Alan Porto, e o Alan era um engenheiro e eu era um advogado. Nós não éramos professores, mas do ponto de vista de gestão nós ouvíamos muito, trabalhávamos muito, ficávamos quase que 24 horas dedicados exclusivamente à educação. E isso ditou um novo ritmo de trabalho que fez com que a Secretaria de Estado de Educação saísse do 22º lugar do Brasil e fosse ao 8º. Esse processo histórico jamais teria acontecido se houvesse uma troca sucessiva de secretários dentro da SEDUC. Eu atribuo o êxito ao fato de termos mantido o mesmo secretário, assim como na infraestrutura do Estado, que fez mais quilômetros de rodovia que o governo federal nos últimos anos, se comparar ao mesmo tempo. Sim. Por quê? Porque é o mesmo secretário de infraestrutura que está lá. Então a gente vê uma continuidade nos trabalhos, seja na educação, no meio ambiente, na saúde, na infraestrutura no Estado, enquanto que no município a gente não vê isso. E gestão a gente não faz com o que dá na nossa cabeça.
Eu não sou formado em gestão, eu fiz o meu mestrado, não concluí ele em gestão pública, mas eu sou advogado. Você é jornalista, o prefeito é arquiteto. Portanto, a gente tem que se orientar pelos manuais de boas práticas e pelos precedentes intermunicipais e interestaduais. Quem funciona? Como funciona? Vamos replicar, não precisa inventar roda. O problema é que o prefeito, ele tem tido uma prática, uma atuação de querer inventar roda sistematicamente. Não, mas dentro dessa você está falando isso. Por exemplo, se eu preciso, até assim, é muito engraçado. Eu me lembro muito bem de Diego, a gente já acompanha isso uma vida inteira. Eu fui a pessoa que brigou com meio mundo de jornalista quando o Abílio conseguiu encarar o Emanuel. Naquele momento eu achava que o Emanuel tinha uma gestão muito confusa. Não quero dar outro nome a isso. E ele era, na verdade, o cara que era o fiscalizador, era o cara que apontava, era um novo. Né? Mas quando você vê o Abílio hoje como gestor, trocando tanto e tão sucessivamente, isso expõe um erro de estratégia, ou essa estratégia dele é a maneira que ele tem de impor o poder dele? Eu acho que nunca existe uma resposta categórica e objetiva para perguntas complexas, né? Eu sou muito mais um crente da dialética no sentido de que várias coisas se coadunam em paralelo e várias coisas corroboram o mesmo resultado, né? Até a diferença do Kant para o Hegel, né? O Kant era aquele categoricista e o Hegel era um homem da dialética. E nesse sentido eu sou um hegeliano, porque eu acho que não tem uma resposta para a gente afirmar. Eu acho que deriva, essa atuação do prefeito deriva, primeiro, de imposição de poder, como você colocou, gosta de afirmar o seu poder periodicamente, segundo, de falta de experiência, e terceiro, segundo, de falta de experiência no setor público como gestor, e terceiro, de falta de administração privada também. Se a gente analisar as características do candidato, as características do ocupante da cadeira máxima do Palácio do Alencastro, a gente precisa compreendê-lo historicamente. Nós precisamos entender de onde vem o prefeito Abílio, o que o prefeito Abílio fez na sua vida pretérita. Ele administrou uma padaria? Ele administrou um escritório? Ele administrou uma secretaria? Ele foi secretário de alguma coisa? Então... Pode até parecer que... mas é verdade, uma ironia, mas não é uma Exato, ironia. vejam. Para mim, ele é prefeito de Instagram em muitas coisas. Pois é, Júlia, vejamos. Uma pessoa que nunca administrou uma padaria, uma pessoa que nunca conseguiu obter êxito na gestão que seja de um bar pequeno, que seja de um escritório de arquitetura pequeno, com 1, 2, 3 colaboradores, vai ter uma dificuldade muito grande na hora de movimentar uma máquina com dezenas de milhares de servidores e com um orçamento multibilionário. Esse é o ponto central. A gente não pode ficar surpreso com o que está acontecendo. Não. Eu não tinha dúvida nenhuma que isso ia acontecer. Não. Eu falava isso em setembro, outubro do ano passado. Em o Abílio ou em o Lúdio ganhando, eles terão dificuldades administrativas gigantescas, porque nenhum deles tem um histórico de gestor. Agora, o que agrava no caso do prefeito Abílio é que, para além de carecer desses predicados de gestão, ele ainda tem uma personalidade que praticamente sabota ele mesmo. É uma lógica de autossabotagem que eu não consigo entender. É arrumar confusão sem motivo. Ele, no ano passado, não sei se vocês se recordam, antes mesmo de eu tomar posse, entre a eleição e a posse, ele falou que eu era machista, porque eu não queria apoiar a Paula Calil para presidente da Câmara. Eu não levei isso para o coração, mas vejam só, uma pessoa me chamar, na época, com 29 anos, nem sequer tinha tomado posse no mandato, me chamou de machista. Isso é um leviano. E uma pessoa que tem uma leviandade desse tamanho, acaba comprando muitos conflitos. Se ele brinca com coisas mais sérias, eu não ia falar isso, meu Deus. Eu posso? Pode, eu deixo. Eu adoro. Pode. Não, mas assim, olha, olha a ironia. E você sabe isso, eu não estou mentindo, não está todo mundo falando isso. A ironia do destino. O Daniel é o Abílio, pelo menos o que o Abílio tentou ser com o Emanuel. Olha que coisa louca. Você hoje fiscaliza o Abílio e o Abílio está surpreso, é muito engraçado, ele se surpreende com aquele que ele fazia o tempo todo com o Emanuel. Isso aqui existem algumas diferenças centrais. Muito. Né? Eu não acordo o médico que está descansando, eu não filmo cara de servidor, eu não
eu não vilipendio repartição pública, eu não humilho o servidor público, eu não fico só jogando pedra, eu tento fazer parte da solução, tento apresentar alternativa. Você não fragiliza a sua vice, né? Eu tento apresentar soluções, eu acho que é muito fácil a gente jogar pedra, difícil é construir. Na verdade, que eu falo quando assim... Eu entendo, é o ombudsman dele, né? Não é disso. O que eu digo é... Essa gestão, vereador, ela é uma gestão que está andando para trás? A cada dia que passa, ele está encerrando a carreira dele de político? Mal começou nesse... Seria muita pretensão minha fazer uma análise nesse sentido, mas o que eu posso falar do período presente da gestão é que se não está andando para trás, está fazendo aquela dança do pânico, a dança do Siri, está andando para o lado. Não está andando para frente, isso eu não tenho dúvida nenhuma. Bem recentemente, você fez uma cobrança até muito interessante. E aí eu falo assim, eu volto a perguntar, vou ligar depois pro Ricardo, pro seu pai. Se ele deixou você sair. Porque esse menino fala bem demais, não estou te falando que ele manuseia muito bem as palavras. E isso é muito perigoso para quem quer ser independente. E tem uma pessoa com um ego muito alto, como é o Abílio, né? O Abílio tem um ego altíssimo, né? Altíssimo. Acho que a própria esposa, que é uma mulher forte, consegue desaparecer. Ele colocou exatamente como a extrema-direita gosta. A mulher é forte atrás do homem. É muito engraçado, mesmo que ele diga que não. Mas é como ela se comporta, apesar dela ser uma mulher bem forte. Mas você fez uma crítica muito dura às brincadeiras, o que hoje a palavra, né, a palavra da moda é a adultização. Da brincadeira que ele fez. Quer dizer, na verdade, ele chama a universidade, o ensino da universidade, que era o ensino de bosta, e brincar com crianças, né, de uma maneira a fechar o cerco com meninos e meninas. Enfrentando, ele ficou ofendido, Por quê? Assim, como é que você analisa esse posicionamento? Aonde? Por que ele não deixa de ser o menino das redes? Por que ele não, na sua opinião, por que ele não consegue ser aquilo que ele lutou a vida inteira para ser? O porquê entraria na subjetividade. Eu precisaria recorrer a um psicanalista, assim, porque realmente existe alguma coisa ali da infância que nitidamente está marcada, né? Porque existe uma infantilidade na hora de fazer ironias, existe uma infantilidade gigantesca e quase patológica na hora de lidar com situações complexas e difíceis, e eu não teria nem audácia de adentrar a esse ponto. O que eu posso tratar é essas brincadeiras são de péssimo gosto, são incompatíveis com a liturgia do cargo. Eu não posso ser prefeito e chegar dentro de uma escola com menores de idade e filmar a cara deles falando que quem vota no candidato A é inteligente e quem vota no candidato B é burro. Isso é levar uma separação, uma divisão que está marcando a história brasileira nos últimos anos. E uma para politização que ele não aceita, né? Exato. E aí fala que a Universidade Federal de Mato Grosso é lugar de doutrinação. Isso que ele fez não é doutrinação? Você me vê toda vez entrando dentro de escola, eu brinco com toda a criançada. Mas eu bato uma bola, pergunto como é que está a escola, troco uma ideia. Eu não chego lá para falar que eles têm que votar em mim porque do contrário seriam burros. Porque pelo que o prefeito fala, soa como se crianças, se não votarem junto do candidato que ele acredita que é o ideal, não servem. Comediantes, se fizerem piada com ele, tem que ser processado. Comediante só serve se for contratado pela prefeitura. E criança só serve se votar no candidato dele. Sem contar que há na minha visão louco, também né? uma crítica... Pois pegou a referência. Acabou. Existe também uma crítica nisso daí, na minha visão, com relação ao próprio governo, né? A educação do governo do Estado. Não, também, claro, né? Além disso, tem toda uma falta de respeito. Na verdade, ele é muito para além disso, gente. Ele é quase um estudo de caso. Ele é quase um estudo de caso, porque... quantas vezes ele esteve aí, sentado aí, quantas vezes eu até sonhei com ele, eu sonhei com o sonho dele. Houve um momento que pareceu que qualquer coisa era melhor do que estava acontecendo. Mas essa era a impressão do eleitor cuiabano, né? A gente estava tão desesperado com as sucessivas visitas da Polícia Federal, da Polícia Civil ao Palácio Alencastro, isso chegou a nos envergonhar. E... somado com uma gestão que estava com dificuldades, especialmente no segundo mandato, de tampar buraco, de fazer a manutenção da infraestrutura, que nós imaginávamos que qualquer mudança, e
especialmente algo que representasse o contrário daquilo que foi representado pelo Abílio, Sim. porque ele conseguiu se colocar como antípoda, conseguiu se colocar como antagonista do Emanuel, seria melhor. E a gente ainda espera que seja, até porque estamos... Vai fazer 25% do mandato, né, quando completar um ano. Portanto, ele está com cerca de 20% do mandato apenas completado. Ele pode aí fazer o restante do mandato, uma pivotagem, mudar o trajeto, mudar os rumos do destino do mandato dele, mas ele precisará mudar as sementes que ele está plantando. Fica o recado, Porque se né? você planta tomate, você não vai colher maracujá. E ele tá plantando coisas muito ruins para a gestão de Cuiabá. Por exemplo, fazendo uma alteração na lógica das secretarias que eu nunca vi na minha vida. Primeiro, é importante a gente fazer uma trajetória histórica, fazer um itinerário para que as pessoas entendam o que de fato está acontecendo. Porque hoje, especialmente à frente das redes sociais, a gente tem uma tendência de pensamento curto-prazista, uma visão muito míope, né? A gente não consegue enxergar. Vamos lá, ano passado, a Secretaria de Esporte, Cultura e Lazer era uma só, certo? Com educação. O prefeito Abílio vai e faz uma reforma administrativa separando, dissociando essas secretarias. Exatamente. E constitui 3 secretários. É. Ele constitui os 3 secretários, chega no 8º mês de gestão, ele chega à conclusão que, para economizar 4 milhões de reais, que representa 0,1% do orçamento, menos de 0,1% do orçamento, talvez se comparar com a receita corrente líquida da 0,1%, ele vai e tira 2 secretários, tira a autonomia funcional, tira o DAF, tira a competência sistêmica de 2 secretários e junta com a educação. Para onde vão as folhas de pagamento dessas 2 outras secretarias? Informação cultural. Receita, folha de pagamento da educação é 55 milhões de reais mês. 55 milhões de reais mês. Da cultura e do esporte, mais 700 e poucos mil cada uma. Somando as duas, 1,5 milhão de reais. Ou seja, de 55 vai pular para 56,5 a folha de pagamento da educação por mês. 1,5 milhão vezes 12, que é o ano inteiro, vai dar 18 milhões de reais a mais de despesa para a educação. 2 meses atrás, vocês se recordam de que eu fiz um debate com o prefeito a respeito do terço de férias, dos professores que ele queria tirar, o direito de receber o terço de férias? Ele falou que isso era uma demagogia dos vereadores, nitidamente se referindo a mim, e que isso implicaria numa diminuição dos investimentos de infraestrutura na educação. Informação cultural, número 2. O pagamento do terço de férias dos professores representa 5 milhões de reais ao ano. Ele está jogando 1,5 por mês. 18 milhões no ano. Isso não vai atrapalhar o investimento na educação? Os 5 milhões do professor vai. Isso não vai. O problema é esse. Ele queria terceirizar, ele pensou em terceirizar a educação. Sabe qual que é o problema? E é por isso que tem muita gente que não me atura. Eu não tenho memória ruim, eu não esqueço. E é por isso que eles não têm coragem de me enfrentar. Porque eu vou falar a verdade sempre. É ou não é verdade que 2 meses atrás ele falou que pagar esse direito que os vereadores demagogicamente defenderam iria implicar na diminuição dos investimentos da educação, porque ia gastar 5 milhões no ano. E agora ele está colocando 18 milhões no ano para educação. E aí? Mas, vereador, olha... E aí? Vamos ter coerência. Então, e falando em coerência, uma das falas, dos posicionamentos também do Abílio enquanto vereador, enquanto fiscalizador, naquela época lá, era... E ele acusava muito abertamente que a Câmara era um puxadinho do Alencastro. Hoje, você está falando aí em memória, né? Que bem ao contrário da pecha de que o povo não tem memória. Você está aí colocando, bem delineando esse paripasso. A Câmara consegue essa independência ou é Daniel Monteiro, Maísa Leão, mas quem? Deve ter o que hoje? Vocês devem ser uns 5, 6, 7 que fazem essa posição de independência. Eu vou desenhar a Câmara hoje, que eu enxergo, tá? Isso não é fala dos vereadores, eu vou falar em nome de terceiros, como analista política aqui agora. A gente tem aí 17, 18 vereadores na base, o que é natural. Sim. E, portanto, não consigo chamar a Câmara de puxadinho do Alencastro. Acho que os vereadores estão exercendo o mandato dentro daquilo que eles combinaram com os eleitores deles, dentro daquilo que eles acreditam que seja importante para a cidade. E até porque o prefeito Abílio está no primeiro ano de mandato. Então, existe uma tendência a termos uma paciência muito maior. Eu mesmo estou tendo uma paciência muito maior. Tem uma série de críticas que eu seguro para mim, mas vamos lá, vamos retomar a análise.
Nós temos 27 vereadores na casa. Eu vejo como independentes hoje, eu, vereador Maísa Leão e o vereador Demilson Nogueira. Os três que eu vejo com independência, ou seja, são capazes de criticar e de elogiar. Eu vejo na oposição o vereador Adevair Cabral, vejo o vereador Jefferson Siqueira, vejo o vereador Dídimo Vovô. Então, e na independência foi injusto. Eu, Demilson, Maísa e Maria Valone. Maria Valone está na independência também. Então, se você somar aí, vai dar 7 a 8 vereadores que não estão na base. 7, 8 vai dar 19, 20 vereadores na base. Só que a tendência é de que isso vá diminuindo, vá se esfacelando na medida em que a gestão vai apresentando a sua cara. Tanto os resultados positivos quanto os negativos. E eu entendo mesmo os colegas que dizem para mim, Daniel, é o primeiro ano, a gente tem que ter paciência, é verdade. Por isso que quando você pega a minha votação nesse ano, eu devo ter votado 95% junto com o Executivo. O problema do Executivo, inclusive, isso é uma coisa que eu gostaria de desmistificar, e eu agradeço a oportunidade de fazê-lo, é que o Executivo não vai ter êxito se ele aprovar mudanças nas leis. Que claro que são necessárias, mas mudar a lei é um ponto. Fala para mim uma lei de Cuiabá hoje que inviabiliza a gestão. Não tem essa lei. O problema não é, portanto, mudança de códigos, mudança de legislações, não é esse. O problema é gerencial, o problema é gestão. Ou seja, tendo ou não o apoio da Câmara em determinadas pautas, o prefeito pode fazer um bom trabalho, desde que execute o ordenamento jurídico vigente, desde que consiga reequilibrar Cuiabá do ponto de vista orçamentário, que não tem problema financeiro. Uma coisa diferente. Vamos falar um pouquinho de fiscalização, vereador? Também é algo que você faz bastante. Eu tô com medo dessa águia sua aí, ó. Seu anel aí. Isso aí, é anos, eu achei ela linda. Vereador, o senhor vem fiscalizando, recentemente o senhor fiscalizou, acho que, se não me engano, foi um prédio de saúde, né, Marisa? E colocou ele aí como praticamente irreformável, né? Depois de lá, o que a gente teve aí de mudança? Nada. E nas outras fiscalizações também que o senhor vem trabalhando aí, o que dá pra gente falar e qual que é a sua nota aí com relação à fiscalização? Nessa fiscalização da saúde que eu fiz, até o prefeito comentou na minha postagem dizendo que eu tinha razão no que eu estava dizendo, que aquele prédio era de fato irreformável e que, portanto, era necessário construir um novo. Com relação às fiscalizações na educação que eu tenho feito, uma coisa que eu acho legal, e eu falo isso nos vídeos, que eu estou vendo o material da primeira infância, que é do Contagie e Chegar, que é um material muito bom, na época da SEDU que a gente chegou a cotar para contratar para os municípios, que é um material que fomenta o desenvolvimento neuropsicomotor, neurológico, psicológico, de coordenação motora das crianças. Então é um material muito bom, pré-alfabetização, que pode alavancar e catapultar muitos indicadores de educação e de alfabetização, especialmente nos próximos anos. Do ponto de vista de infraestrutura, muito ruim na educação, e é justo dizer que isso não é culpa do Abílio. Né? Seria leviano da minha parte dizer... Não tem tempo ainda para falar uma coisa seria dessa. leviano. O que eu posso dizer é que estão sendo tímidas as providências que ele vem tomando para a revitalização de espaços públicos em Cuiabá. Isso eu posso afirmar sem ser leviano. Mas que ele não é ocupado pela infraestrutura ter chegado ao ponto que chegou, de fato ele não é. Mas a gente vê muita creche. Anteontem, na segunda-feira, eu fui a uma creche ali no bairro Paiaguás, me fugiu o nome dela agora, em que o terreno ao lado da escola é um terreno abandonado, baldio, por onde passam cobras, que chegam dentro da creche onde tem crianças de 0 a 3 anos estudando. Passam cobras? O diretor da escola fala, tá no meu vídeo no Instagram, o último que eu postei, inclusive. Ele falou, passam répteis aqui. Eu falo, lagartos? Ele fala, não, cobras. Então, assim, a gente vê que tem uma situação muito crítica e que eu espero, do fundo do meu coração, que o prefeito Abílio tenha a coragem de fazer o enfrentamento e fazer as reformas necessárias. Por quê? Porque toda vez que a gente fala em responsabilidade fiscal, sem a qual não há possibilidade de fazer investimento, você precisa pensar em duas coisas. Primeiro, o lado do gasto, reduzir gasto no ponto que você conseguir sem diminuir a qualidade da entrega do serviço, e de outra, a arrecadação. O prefeito Abílio pegou uma cidade que cresce historicamente nos últimos 8 anos, pelo menos 14% ao ano média a sua arrecadação. Do ano passado para cá já só subiu 5%. E aumentar a arrecadação, muitas vezes, para gestores inexperientes especialmente, depende de aumentar imposto. E aumentar imposto não é uma coisa fácil de fazer, não é uma coisa popular de fazer. E eu não sei se ele vai estar disposto a fazer isso. Eu espero que não, porque eu não gosto de pagar meus impostos assim como qualquer um.
Agora, existem caminhos que podem ser percorridos pelo prefeito e que vão demandar coragem. Eu mesmo posso perder votos por falar isso, especialmente por não ser prefeito, mas eu não gosto de ser vidraça, eu gosto de participar da solução. É ou não é o momento da gente rediscutir o IPTU de Cuiabá no sentido de baratear o IPTU das pessoas hipossuficientes, pobres, vulneráveis e aumentar do compadre que mora no Alphaville? Tem que ter coragem para fazer esse enfrentamento. É ou não é verdade? Aliás, é uma discussão que se faz em nível de país, né? Tá na hora. De aumentar o imposto dos poderosos como forma de reduzir da classe mais o que a baixa, Europa não é? fez, né? Que os países nórdicos fizeram, que os Estados Unidos fez, é que todo mundo desenvolvido, todos os componentes da OCDE fizeram. Existe o princípio... Na verdade, ele poderia fazer isso, porque, em tese, ele é um homem que ganhou como independente. E esse é o princípio da capacidade contributiva. Se a gente analisar, do ponto de vista econômico, da teoria econômica, água é igual dinheiro. Os dois, se ficarem parados, apodrecem. O dinheiro, distribuído na mão de muita gente, volta para a economia. Movimenta o comércio, movimenta o setor de serviços. A gente não pode deixar o trabalhador, o pobre, a classe média baixa, continuando pagando um IPTU extremamente regressivo. As pessoas em situação de vulnerabilidade vão pagar um IPTU social ali de R$80, que é o mais baixo de todos, do Minha Casa Minha Vida, e se elas não pagam por um motivo ou pelo outro, na hora de pagar o protesto custa 180, custa mais do que o IPTU. A gente não pode ser alienado, então a gente tem que discutir isso. Portanto, quando o prefeito for falar de responsabilidade fiscal, ele pode mudar a secretaria que ele quiser. Se ele não cortar na carne, parando de contratar gente para não fazer nada na prefeitura, né? A gente viu aí o Gato Louco saindo falando que ele era videomaker e motorista ao mesmo tempo porque não tinha função definida. Ou seja, parar de contratar gente segundo o critério de quantos seguidores tem no Instagram, cortar na própria carne, diminuir funcionários comissionados como o Mauro Mendes fez no Estado em 2019 e aumentar a arrecadação através de cobrar de quem pode. É ou não é verdade que o governador Mauro Mendes aumentou o FETAB em 2019 e com o dinheiro do FETAB ele revolucionou a infraestrutura do Estado? Ninguém gosta de pagar imposto e não tem retorno. Mas são perfis muito diferentes, vereador. O Mauro é um homem de fazimento, né? Ele e o Piveto são homens de resultados. Essa é a diferença. Mas eu gostaria, assim, já para a gente não ser injusto, assim, sob o seu ponto de vista, assim, 8 meses, mesmo que com essas substituições, você teria alguma coisa que falaria assim, não, mas assim, o prefeito está mandando bem aqui. Tem alguma que você diria assim, não, ele está mandando bem, porque, claro, verdade seja feita, Cuiabá, ele pegou praticamente uma terra arrasada, né? Cheio de buracos, cheio de problemas, dívidas enormes, um ex-gestor extremamente fragilizado com 20 e poucas operações policiais. Então, em algum momento, ele deu bola dentro, na sua opinião? Quando ele trouxe o Amaury, secretário de Educação, ele acertou. Pena que foi tarde, não teve semana pedagógica, perdeu o começo do ano letivo, então não sei se ele vai conseguir mostrar muitos resultados no SAEB desse ano. Mas foi um movimento acertado trazer o Amaury, aderir ao Alfabetiza MT, que é um programa de alfabetização na idade certa, e de colocar um programa de desenvolvimento neuropsicomotor nas crianças da primeira infância. Foram acertos. Outro acerto, escutar o vereador Eduardo Magalhães e acatar a indicação do vereador Eduardo Magalhães de fazer a tarifa livre aos domingos no transporte coletivo. Bem interessante. Foi um acerto muito grande. Até porque hoje, até o exemplo chinês está mostrando isso, que o transporte público está cada vez mais subsidiado. E antes partia-se da premissa que isso deveria ser combatido. E hoje a discussão no mundo é de que, ao invés de combater, a gente tem que encontrar formas através das quais a gente vai financiar esse subsídio, porque o transporte coletivo ele tem que ser de qualidade, barato e levar o trabalhador no menor tempo possível para o trabalho, porque isso aumenta a produtividade. Então, quando ele coloca o transporte livre, né, a tarifa zero, aos domingos por indicação do vereador Eduardo Magalhães, ele aquece o comércio no domingo. Porque, veja bem, uma família de 4 integrantes, para ela dar uma volta no shopping, ela vai pegar uma condução para ir para voltar, isso já vai diminuir a capacidade dela de compra no shopping. Gasto, né? Então, sem sombra de dúvida, foi uma decisão acertada. Mas, fora isso, realmente... A nova secretária de saúde foi bola dentro? Também acho que foi.
Eu gosto muito do trabalho da Carmona, mas é muito recente ainda para falar da gestão dela no município. E eu tenho medo de elogiar antes, porque a despeito dela ter uma qualidade muito grande, uma eficiência muito grande, ela precisa de autonomia. Então a gente não sabe se o Abílio vai dar a autonomia necessária para ela. Se o prefeito Abílio der a autonomia que ela merece e precisa, vai dar certo. Do contrário, ninguém consegue entregar. Isso não é só para ela, né? Para qualquer todos. secretariado. Por isso que eu sempre faço essa ressalva. Faço essa condicionante. Se der autonomia, pode dar certo. Pode dar certo. Falando de você, vereador, 2026, vai tentar uma vaga como deputado? Aí eu já falei assim, na política a gente não pode falar nunca, né? Não posso dizer que dessa água eu nunca beberei. Mas eu já disse para o meu partido que eu não quero. Claro, se vier um movimento partidário, porque política a gente não faz individualmente, a gente faz em grupo. Né? A gente tem que entender que as nossas ações refletem nas outras pessoas. Se o partido precisar de mim para fazer a composição da chapa de federal, enfim, eu posso até ir, mas eu não quero. E estadual, não? Não, na verdade não quero ser candidato a nada no ano que vem, entendeu? Eu tô falando aqui de maneira hipotética, de maneira, né, ilustrativa, mas eu não quero ser candidato a nada. Mas vai vestir a camisa, por exemplo, do Republicanos e vai brigar aí para fazer vice-governador o Otaviano, o comandante do Paiaguás? Eu não vou vestir a camiseta, não. Eu vou tatuar a camiseta. Ai, Otaviano Olavo Pivetta é o maior político do estado de Mato Grosso, um estadista. Ele foi o responsável pela minha entrada política no Mato Grosso, né? Eu voltei de São Paulo, voltei de Campinas a convite do Otaviano. Pouca gente sabe dessa história. Mas eu conheci ele passando férias aqui com a minha família e ele gostou e me fez um convite para trabalhar aqui com ele no governo do estado e foi assim que eu vim parar de novo aqui na minha terra natal. É verdade? Então, assim, ele é a minha maior referência política no estado de Mato Grosso, Otaviano Olavo Pivetta. Ele é um caçador de talentos. Vou apoiá-lo incondicionalmente. Vou apoiá-lo incondicionalmente. Eu babo, né, também. Eu não babo pelo Pivetta de jeito nenhum. Ele não é diferente para mim. Eu amo aquele homem. E ele é um caçador de talento mesmo. Ele fez isso com um menino que eu acho que estava na sua idade, eu não sei quando você veio para ele, mas ele fez isso com a irmã da Natasha. Né? Exato. Ele deu assim uma responsabilidade monstra para o menino e o menino assim mandou bem pra caramba. Ou seja, ele é mesmo. Ele gosta de jovem, hein? Muito. Eu tinha 25 anos quando ele me convidou. Muito. Marisa, chama ele aqui que eu acabei de fazer 32. Vai que! que! Ele me trouxe, eu tinha 25, foi em 2021 que ele me convidou e eu chego na Seduc dia 15 de fevereiro de 2022. Tinha 26. Não tinha completado 27 anos ainda. E você acha que hoje, também assim, tirando bem a parte de você ser um homem de boas análises mesmo, onde que é muito cedo para a gente conjecturar, ou você vê assim que esses pequenos empecilhos partidários, esse ganhar musculatura de grupo, ainda é muito cedo para falar, ou você acha que essa caminhada do Pivetta para suceder Mauro é uma coisa natural e está andando bem? É perfeitamente possível a gente falar que há uma unidade, pelo menos no núcleo do grupo. Sim. Cidinho, Blairo, Neri, Mauro Mendes, Mauro Carvalho, há uma unidade naquele, Fábio Garcia, existe uma unidade ali. E é claro que todo grupo político tem o seu núcleo duro, mas tem as adjacências. E a gente precisa ir conquistando, porque a gente precisa entender que as pessoas gostam de fazer parte do grupo político na hora de concepção de projeto. E o projeto do Otaviano nem sequer começou a ser discutido ainda. A gente está discutindo ainda a candidatura, mas a gente vai discutir o projeto de Estado. E eu não tenho dúvida que o projeto de Estado do Otaviano vai ser um projeto de continuidade com melhorias em relação ao projeto do governador Mauro Mendes, do qual ele faz parte. Porque também é um homem de resultado, de fazimento, né? Então, quem está alinhado com esse desenvolvimento gigantesco, com esse crescimento de PIB chinês que Mato Grosso vem vivendo, não tenho dúvida que naturalmente vai caminhar com a gente. Agora, se a gente for analisar o tabuleiro, o cenário político do ano que vem, eu não tenho dúvida de que nós teremos de 1 a 2 candidaturas de centro-esquerda, PSD, PSB, e do outro lado a gente vai ter a candidatura do Otaviano
uma candidatura possivelmente a mais de centro-direita, mas eu não acredito, e uma candidatura de extrema-direita. E aí a gente vai ter que ir disputando o voto. E eu vejo que vai ser a primeira eleição da história de Mato Grosso com segundo turno. Mas e centro-direita com extrema-direita? Com maior respeito, Wellington, não vai ser ele de extrema-direita. É o partido extremo. Pois é, mas ele é não muito é um engraçado ele vestir... Né, ele não é de direita, mas ele vai... Ele nem sequer é de direita, se você quer saber, né? Não é, mas ele Agora, vai representar uma... extrema-direita. Mas né? ele vai representar a candidatura da extrema-direita, né? Se o PL apoiá-lo. Agora, se o PL... mas assim, a gente está lutando pelo apoio do PL, né? Com todo o respeito, o PL é um partido gigantesco, tem prefeitos nas maiores cidades aqui do estado de Mato Grosso, mas a gente gostaria muito do apoio do PL ao projeto do Otaviano. Acho que eles cabem aqui sim. Cabe muito? Nossa senhora, eu sou apaixonado com o PL, já te falei isso. Como que eu sou apaixonado com o Pivedo? Eu amo o PL. Gente, eu preciso voltar a casar com alguém do PL. Meu Deus. Não, mas olha, eu queria fazer algumas perguntas que mandaram aqui pra gente. Pode fazer. Ó, isso aqui é da Ana Barros, ela é jornalista, ela é muito boa. Vereadora, a educação municipal tem inúmeros problemas. Ela, inclusive, é professora. Todos sabem que tem problemas, inclusive, estruturais. E principalmente em leis dos servidores. Uma delas, que aflige a categoria, é quanto ao poder de capital e defasagem de salário. Uma pauta antiga. Antes, as elevações aconteciam de 3 em 3 anos e o Wilson Santos, enquanto prefeito em 2003, mudou para 5 anos, o que gerou um atraso e defasagem no reajuste salarial. O senhor acha que poderia ser revertida essa situação? Eu preciso conhecer o teor dessa lei que foi revertida, até porque quando o Wilson foi prefeito eu era uma criança. Agora, o que eu não gosto é de indexadores fixos e estáticos. O que eu quero dizer com isso? Todo ano vai crescer a inflação mais 4%. Isso desconsidera todas as variáveis macroeconômicas. O país pode quebrar e eu vou continuar pagando o mesmo aumento que eu pagaria no momento de abundância e de riqueza? Isso não faz sentido. Qual o modelo que eu, Daniel Monteiro, gosto? Eu gosto do modelo que hoje, não estou dizendo que eu gosto do modelo chinês, estou dizendo que esse ponto específico do modelo chinês eu gosto, que é o aumento, o reajuste do salário do trabalhador chinês se dá pelos seguintes indexadores: inflação, mais crescimento do PIB, mais ganho de produtividade. Deve ser bom, né? Você cresceu 3% da inflação, você tem 3%. O PIB cresceu 8%, 3 mais 8, 11%. Cresceu 4% a produtividade, 11 mais 4, 15. Por quê? Aí você vai repassar para o servidor o ganho de riqueza, o ganho de produtividade. O que não dá é para eu continuar aumentando o salário de qualquer categoria no momento que o país quebra. Porque aí termina de quebrar e aí não vai conseguir pagar, não adianta nada. No governo do Pedro Tax teve aí uma série de indexações que foram colocadas e depois não foram aplicadas. Por quê? Porque eram inexequíveis. A gente não pode mentir para o servidor. É muito fácil chegar aqui e contar, falar, não, eu acho que tem que crescer 25% ao ano. É bonito falar isso, mas não vai funcionar nunca. Então o que eu acho? Eu acho que a cidade tem que dar inflação e mais o ganho de PIB. Se o PIB de Cuiabá cresceu de 2025 para 2026 4%, tem que ser inflação mais 4%. Eu acredito nisso. Eu vou fazer uma pergunta que ela não é muito santa, não, mas eu preciso dessa sua opinião. Depois, se eu gostaria que você tem mais aqui segunda. também. Foi ontem que o Abílio, o prefeito, foi lá na Limpurbe. Ele reduziu o horário de trabalho por conta do calor excessivo, mas avisou que 100 pessoas seriam demitidas. Isso foi corajoso ou foi impiedoso? Realmente eu não vi essa declaração do Ele- prefeito. não, ele foi lá. na Limpurbe. Lá tem muitas mulheres e assim, o menino, um dos vereadores que ainda faz parte, que se contrapõe ao Abílio, porque o Dídimo, né? Eu acho é Dídimo que fala, que ele trabalhava junto com o Emanuel. Né? Então, assim, quando ele se contrapõe, você tem que ter medo mesmo. Que são aquela moçada que estava lá atrás com o Emanuel. Eu tenho muito medo disso. Mas ele colocou uma coisa que eu achei interessante. Ele foi lá na Limpurbe e ele anunciou a demissão de 100 servidores. Eu acho que não é papel dele, né? Não, mas também conversando
ele reduziu o horário, a jornada, por conta do calor excessivo. Eu não pude entender se isso é um ato de coragem ou mas não parece impiedoso? Olha, eu venho aqui te dizer que tem 100 pessoas que vão ser demitidas de uma forma até muito... E não falou o nome de quem seria? Não. Foi todo mundo embora para casa pensando que poderia ser demitido, né? Na verdade, isso ele já vinha avisando que ia fazer uma... Ele está querendo tirar esse servidor, eu não entendo mesmo, assim. Eu estou tentando encontrar... Você tem que cortar na carne, mas corta de servidor comissionado, véio. Corta de cargo de confiança. Agora só aumenta cargo de confiança. Acabou de mandar uma lei para a Câmara para aumentar 50 cargos. E vai lá e tira 100 pessoas que mexem com coleta de lixo. Infelizmente, acaba sobrando sempre pro lado mais fraco, sempre o trabalhador, né? Olha, tem gente aqui chamando o vereador de futuro prefeito de Cuiabá, hein? Só recebo, né? Futuro prefeito de Cuiabá. Posse, né? Existe essa possibilidade aí daqui a um tempo, vereador? Eu já falei que eu sonhava dormindo, agora eu sonho acordado, né? Em relação a isso. Quem dizer que está na vida pública e não quer ser prefeito de Cuiabá, quem chega na Câmara Municipal e fala que não sonha em servir essa grande cidade. Como seu prefeito está mentindo. Claro que eu tenho esse sonho, até pelo meu perfil. Não tenho perfil de ser legislativo o resto da minha vida. Eu sou um perfil mais gerencial. Posso ser secretário, posso ser prefeito, posso ser qualquer coisa no futuro. Uma vontade eu tenho. Agora isso é construção de grupo, né? Ao contrário do que foi feito de forma inédita, né? A gente tem até que aplaudir. O prefeito Abílio conseguiu de forma inédita chegar sozinho na prefeitura de Cuiabá. Tanto que essa troca de secretários deriva do fato de ele não ter grupo político. Eu já faço política de uma forma diferente. Eu já faço política contemplando quadros, apostando em juventude, apostando em gente com experiência. Enfim, eu gosto de fazer uma salada bem heterogênea para montar um grupo robusto. Porque não adianta nada eu chegar na prefeitura de Cuiabá e depois descobrir o que eu vou fazer. Então, se mas um dia... o Abílio não chegou sozinho, não. Boa parte sim. Mas o Mauro ficou muito do lado dele na época. Mas assim no segundo turno, né? Segundo turno, no primeiro turno, o Abílio foi sozinho, se for ver. Foi ele o partido dele. E assim, eu não quero chegar na prefeitura de Cuiabá e descobrir a partir dali, com o poder na mão, quem que eu vou colocar nos pontos mais estratégicos. Não, eu quero chegar à prefeitura de Cuiabá com um conjunto de pessoas, com um conjunto orgânico de ideias, montado e elaborado para tirar Cuiabá do subdesenvolvimento. Cuiabá é uma cidade que tem 300 anos, mais de 300 anos, e que só por isso enfrenta dificuldades. Por quê? Falta de planejamento na época da formação de cidade. Você tem um centro da cidade que não traduz mais hoje a síntese do que é Cuiabá. Você tem problemas históricos de uma cidade cujo perímetro urbano é do tamanho de Paris. Ou seja, você tem que fazer a coleta de lixo daqui 30, 40 quilômetros para atender uma pequena comunidade. Ou seja, a pulverização dos serviços públicos implica no encarecimento e na perda de qualidade. Ou seja, existem uma série de problemas quase que crônicos em Cuiabá que precisam ser enfrentados. E para enfrentar um problema, você precisa ter coragem, você precisa ter boa vontade, mas você precisa essencialmente de pessoas qualificadas. Não adianta nada você ser o mais corajoso, o mais bonitão, o mais inteligente e não ter grupo, porque ninguém faz nada sozinho. Então eu não tenho nenhuma vocação para ser salvador da pátria. Nunca. Não sou aquele cara que você pode falar que é o exemplo de tudo, não sou exemplo. Não sou salvador da pátria, não é isso que eu sou, minha vocação não é essa. Não é o que você está buscando, né? Não, eu não quero ser isso, não quero ser herói de nada. Eu quero ser um cara que vai entregar resultados práticos na vida do povo trabalhador. E para isso eu preciso de grupo. E, vereador, o senhor já falou mais um pouquinho sobre isso, relacionado à questão da educação, da adesão, né, dos livros e tudo mais, mas tem uma pergunta aqui, ó. Mato Grosso hoje ocupa o 8º lugar no IDEB nacional, um grande salto na nossa educação, como o senhor bem já falou também. Lá, né? O vereador acha que existem ações aplicadas no estado que podem ser replicadas em Cuiabá para melhorar também? Sem dúvida. Eu acho que a questão da adesão dos livros é uma delas, né? A adesão ao alfabetismo MT, inclusive eu era o gestor dessa política, né, de cuidar dos municípios, eu que ficava à frente disso, e ver hoje Cuiabá aproveitando dessas políticas que lá atrás a gente construiu é muito bom. Agora, existem uma série de outras diretrizes que nós colocamos dentro do nosso planejamento estratégico de médio e longo prazo na SEDU que podem ser aplicadas aqui. Por exemplo, uma revolução na infraestrutura escolar feita por critérios objetivos, ou seja, primeiro pegar as escolas que estão numa situação de depauperação, ou seja, aquelas escolas que estão na UTI, tirá-las da UTI e colocar elas numa cama de hospital. As que estão em cama de hospital, colocá-las numa situação boa, e as que estão em situação boa, colocá-las numa situação ótima. E fazer um planejamento de 4 anos. Segundo ponto, unificar escolas pequenas que estão perto uma das outras em escolas maiores, porque você aplica melhor o recurso com escolas maiores, um diretor só, um secretário só, e mais gente, mais aluno ali. Claro que excluindo creche, estou falando de ensino fundamental.
Além disso, a gente fez uma coisa que no começo, como toda política pública nova tem problemas, mas eu acredito que foi muito acertada, que é a GR, gratificação por resultados. O professor que não faltasse, o professor que cursasse todos os cursos oferecidos pela SEDUC, ganha um 14º salário no final do ano. Aliás, é maravilhoso. Trazer o que funciona na iniciativa privada para o setor público. E aquele que, além de fazer tudo isso que eu acabei de dizer, ainda consegue entregar um ganho de aprendizado, de conhecimento dos alunos, em 20% ganha um 15º salário. E o governador Mauro Mendes anunciou no mês passado que os coordenadores pedagógicos podem chegar até um 17º salário. Então eu acho que essa foi uma política muito acertada, que é a valorização profissional vinculada e indexada à meritocracia. Aquele profissional que entregar, aquele profissional que não faltar, a não ser que tenha causa justificada de doença, ele vai ter uma bonificação maior. Porque um dos problemas do serviço público é que a gente trata o bom servidor igual o mau servidor. Eles ganham o mesmo salário. Não, eu preciso premiar o bom servidor. O mau servidor, é claro que eu sempre tenho que punir, abrir PAD se for o caso, dar advertência se for o caso. Mas e o bom servidor? Eu não vou premiar esse cara? Não, eu preciso pegar o bom e falar trajetória, né, de exemplo. Não pode ser assim. Então a gente tem que premiar os exitosos. Eu acho que isso daí trouxe um teor, trouxe um véu de meritocracia na educação muito importante, que isso pode ser com certeza transplantado aqui para o município também. Nesses 8 meses, a gente está quase chegando ao final, mas assim, não tem como te perguntar, porque você tem sido extremamente requisitada. Mas você está lá dentro da Câmara e acabou de falar que pretende estar lá. Nesses 8 meses, tem algum projeto, alguma proposta que você diga assim, nossa, foi muito boa? Hashtag eu que fiz. Proposta de quem para quem? Para a população. Dentro da Câmara. A minha ou sua? da Câmara como um todo? Não, sua. Nesses 8 meses que o Daniel Monteiro está dentro da Câmara, tem alguma coisa que você fala assim, nossa, está muito bom, eu gostei muito desse PL que eu apresentei? O melhor PL que eu apresentei, sem sombra de dúvidas, foi o que foi aprovado e que regulamentou a atividade de equinos aqui dentro do perímetro urbano, que era uma norma que desde a década de 90 vetava a possibilidade de criação desses animais aqui dentro da cidade. E na época tinha uma razão histórica para ser, porque atrapalhava o trânsito, enfim, questões fitossanitárias, mas hoje a gente tem uma prática chamada ecoterapia que é fundamental para o desenvolvimento de crianças, especialmente crianças com dislexia, crianças com espectros e crianças com deficiência. Então era assim, a prefeitura tinha uma secretaria que era de educação que contratava esses aras para oferecer ecoterapia e uma outra secretaria que era de ordem pública que multava esses mesmos aras que ofereciam serviço para a prefeitura. Eu dei o nome disso de esquizofrenia institucional. E a reta foi criticada. Mas enfim, isso é uma esquizofrenia institucional e que foi resolvida na medida em que eu alterei a lei para regulamentar que para fins terapêuticos, fins esportivos e fins culturais, a atividade com equinos aqui na cidade seria lícita, seria validada. Ou seja, eu permaneço proibindo a exploração de animais para trabalho dentro da cidade, ou seja, atividades laborais, carregar, puxar carroça, puxar buchão de gás por cavalos ainda é proibido, mas para tratar de crianças ainda é permitido. Apresentei outras propostas que por um motivo ou outro não avançaram, mas eu repito, Cuiabá tem, segundo alguns, 7 mil e segundo outros 15 mil leis se você conseguir compilar as leis da época pré-digital. 15 mil leis municipais. Se 10% disso for aplicado, é muito. Eu não acredito que nem 1.500 são, tá? Se colocar que 700, são aplicadas já é muita coisa. Portanto, não é isso que vai resolver. Lá na Câmara, o povo... Tem um ou outro vereador, eu não quero particularizar, mas que apresenta o Dia da Criança canhota. Daqui a pouco vai apresentar o Dia da Criança destra. Mas isso merece um livro. Isso não resolve o dia nada. da Umbanda. Umbanda não, que é Umbanda até porque é a única religião brasileira. Mas é um dia do preto velho, um dia não sei o quê. Tem um dia que é muito engraçado. Um dia livre, juro que tem. Eu ia fazer até um artigo. Um dia livre para os espíritos. Um dia livre do cemitério. Uma coisa assim para... Um dia livre do cemitério Aqui em Cuiabá? Aqui. Aqui tem leis que... Isso dava um livro maravilhoso. Eram leis absurdas. Então não resolve nada, né? Tipo assim, aquilo que o senhor falou, não adianta ter a lei, tem que ser executada. E aí chega de no final do forma. ano e tem vereador, eu imagino que vai acontecer, o vereador fala, foi o vereador que mais aprovou leis, aprovei 50 leis, tá bom, mas vai fazer que diferença essa lei que você apresentou?
A gente faz muito mais diferença apresentando discussões. Por exemplo, eu pioneiramente levei a discussão da construção civil, que estava paralisada aqui na cidade, porque na Secretaria de Meio Ambiente não andava nenhum processo. Uma semana depois, o prefeito mandou um projeto em regime de urgência para contratar cargos dentro da Secretaria de Meio Ambiente para trazer arquiteto e engenheiro para andar os processos de construção civil. Isso é uma contribuição relevantíssima. Por quê? Porque alguém teve coragem de levar para a Câmara Municipal. Agora, se eu tivesse feito uma lei municipal dizendo que é o dia do projetista da Secretaria de Meio Ambiente, você acha que ia resolver alguma coisa? Não. Muito chato mesmo. Ou seja, tem na hora de discutir. É a questão da fiscalização, né? Então, mas nessa esteira, nós saímos agora do Agosto Lilás. Nós temos uma mesa diretora composta de mulheres, só de mulheres. E você está falando do que anda, do que não anda, do que é bom, do que não é, ou do que é muito só discurso. O que é que mudou? Humanizou? Foram feitas discussões verdadeiras, alternativas públicas, foram feitas discussões sérias. Por exemplo, numa mesa diretora com 8 mulheres, foram feitas discussões com resultados com relação ao absurdo de Mato Grosso está no 2º ano consecutivo liderando o ranking de feminicídio, mas também Cuiabá está entre as 4 cidades das 50 do Brasil, onde tem um índice altíssimo de estupro e de estupro de vulnerável. Isso foi feito lá dentro? Primeiro, assim, é importante falar do ponto de vista de mudança. Eu não posso nem falar, não tenho legitimidade, porque eu não estava na gestão passada, né? Eu não era vereador, então eu não sei como é que funcionava a casa internamente. Então eu não tenho esse comparativo. Falar, com o Chico e com os homens funcionava de um jeito que a mulher de outro. Não posso falar, porque eu só tive elas como mesa diretora. Agora, a gente vê iniciativas individuais. A vereadora Maísa aqui, a vereadora Michele aqui, faz uma discussão sobre a questão do feminicídio, a questão do machismo estrutural, a questão dos alarmantes índices que Mato Grosso experiencia, seja por razões culturais, educacionais, enfim, geracionais. E a gente vê, sim, iniciativas de vereadoras. Agora, a mesa, institucionalmente, a gente não vê uma promoção de uma discussão dessa, até porque, institucionalmente, o papel da mesa é fazer a gestão da casa. O que eu acho muito importante? O mero fato, o simples fato de nós termos 5 mulheres ali, dá uma esperança para uma menina de 10 anos de idade. Quando uma menina de 10 anos, são 5. Porque a menina não está lá. São 8 vereadoras no total, mas são 5 na mesa diretora. Agora imagine você, Marisa, quando você tinha 15, 12 anos de idade, você assistindo a televisão e aparecer a imagem da Câmara Municipal de Cuiabá e com um monte de marmanjo sentado no andar de baixo e na mesa diretora está um monte de mulheres. Eu tenho certeza absoluta que isso tem um efeito direto, pelo menos no inconsciente dessas garotas, sim, de que elas podem chegar lá. Sim. Por quê? Aliás, essa foi a ideia, né? Porque assim, se a gente analisar, você tem, conceitualmente no Brasil, você tem o racismo estrutural, machismo e machismo estrutural. Qual que é a diferença fundamental? É que as estruturas são compostas hegemonicamente por homens como eu. Então, quando você vê na mesa diretora, quando você vê na presidência da República, quando você vê a prefeita, ou quando você vê uma reitora de universidade mulher, você faz com que garotas tenham a projeção de que um dia elas podem chegar lá. E quando você só coloca homens, isso fica um pouco mais distante, porque uma menina vai olhar e vai falar, pô, isso é coisa de homem. Então é muito importante esse movimento que aconteceu ali na Câmara de termos as mulheres. É claro que esse não pode ser o único motivo para a gente escolher a nossa presidente. Eu, inclusive, me posicionei contra a Paula uma série de vezes, porque eu achava que ela era vereadora de primeiro mandato e não tinha que sentar na presidência antes de adquirir experiência. Mas eu disse isso a Paula. Eu disse que eu não mensurei isso à época. Não teria mudado meu voto, não teria mudado meu posicionamento, mas que é nítido, que é lindo ver aquelas mulheres dando esse exemplo de que elas podem chegar e que o lugar de mulher é onde a mulher quiser, é um exemplo muito expressivo. Assim como eu sonho... Eles estão mandando bem. Nesse ponto, sim, claro. Agora, assim como a gente precisa ver mais negros no espaço de poder. Se tiver um prefeito aqui em Cuiabá negro, um governador do estado negro, um presidente da República negro, é claro que essa população vai se sentir muito mais representada e confiante de que ela pode chegar naquele lugar. Então, estruturalmente, o Brasil tem essas questões. Agora, de ações práticas que vão diminuir o feminicídio em Cuiabá, a gente não tem. Até porque, do ponto de vista institucional, repito, é difícil fazer na medida em que o orçamento fica a cargo do prefeito e ele está extinguindo a Secretaria de Segurança Pública e prometeu a Guarda Civil Municipal na campanha e não vai fazer mais. Ou seja, a interferência que a gente vai conseguir fazer na esfera municipal na segurança pública é nenhuma quase.
Nenhuma quase. Bom, nós estamos chegando ao final. Temos mais alguma coisa? Acho que só parabenizar o trabalho. Eu já vou falar. Obrigado. Verdade, você manda muito bem. Obrigadão. Você manda muito bem mesmo, Daniel. Eu posso hoje entender que perigo você que representa Daniel Monteiro, o vereador Daniel Monteiro, como independente. Acho que só essa questão da independência mesmo é a questão da permanência. O senhor vai permanecer nessa independência, enfim, nesse Não tenho dúvida disso. Eu estou recusando candidatura a deputado, recusei secretaria de educação. Então, assim, podem me acusar de tudo, mas não podem me acusar de ser apaixonado em cargo, de ser apaixonado em dinheiro, porque essas coisas eu não sou. Você tem um olhar muito conciliador. Não é um homem que se posiciona, estou com pedra na mão. Não é meu perfil. Você tem um olhar bem humanizado. Eu te agradeço muitíssimo. Já Obrigado. sabe agora o caminho de casa. Obrigado, Marisa. Obrigado, Júlia. Obrigada Pretendo a você. voltar sim. É só vir o convite que eu venho. Por favor. Será uma honra para gente. Obrigado. E daqui saem ainda 2, 3 matérias, né, que eu fico bem feliz. E, Diego, obrigada por... Tá com a melhor assessoria da Câmara, Tá. né, Diego? Eu morava em Diego. Diego é o cara. Linda E também. E essa menina, que O gracinha, nome né? dela é linda, tá? É porque eu falo linda, o povo falou, tá chavecando. Não. Pois é, mas O eu, nome dela acho, é lindo. mas eu acho que palavra é poder. Gente, por que não chama uma Marisa linda, Batalha? bonito Não, na matéria, eu né? podia se chamar Marisa Mega Sena, olha que lindo. Como que eu moro? Marisa Batalha, e ainda todo mundo troca. É igual minha irmã chama Bárbara, né? Ela fala, meu nome é um adjetivo, porque eu sou Bárbara mesmo. Então, mas ela se deu bem. Mas e os outros, por exemplo, então, Marisa Batalha, gente, eu falo, gente, por que não é Mega Sena? Não é verdade? Gente, obrigada demais Obrigado. por participar aqui do Cast do Bom. Meninos, obrigada. Obrigada, gente. Obrigada e fica as portas abertas aí, né? Sempre, Uma próxima. Obrigada, vereador. Obrigado, Marisa. Obrigado, Júlia. Foi uma honra estar aqui com vocês. Menininho bom, né?